Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E hoje, dando continuidade ao nosso assunto do último vídeo, falando sobre a carta, a epístola de Tiago, capítulo 4, hoje veremos os versículos 2 e 3, que trata da condição de não recebermos, muitas vezes, o que pedimos. E eu quero convidar você a estar conosco para saber melhor dessa situação, tá bom? Então, eu sou o pastor Israel e esse é mais um Manar Podcast. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele apresenta uma das mais profundas reflexões sobre a vida e a oração do cristão. O apóstolo escreve dizendo o seguinte: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Essas palavras, elas revelam que Deus não responde às orações apenas pelo fato de serem feitas, mas considera profundamente a motivação do coração daquele que ora. Então veja só, vivemos em uma época em que muitas pessoas enxergam a oração como um mecanismo de tentar realizar desejos pessoais. Em alguns contextos, ela é apresentada quase que como uma fórmula mágica ou uma fórmula para alcançar a prosperidade, ou para alcançar o sucesso, para alcançar o conforto. No entanto, Tiago, ele confronta essa visão, nos mostrando que a oração, ela não existe para satisfazer caprichos humanos. A oração, ela existe para fortalecer nossa comunhão com Deus, para nos conduzir segundo a sua vontade. O primeiro ensinamento do texto é o verdadeiro propósito da oração. Veja, orar não significa simplesmente apresentar uma lista de pedidos a Deus, ou mesmo uma lista de agradecimento a Deus. A oração é um relacionamento. É um relacionamento. É o momento em que o cristão, ele reconhece a sua dependência do Senhor, ele adora o Senhor, ele adora a sua grandeza, ele se mostra sensível aos desejos da vontade de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade, a sua debilidade, a sua pequenez, reconhecendo e ao mesmo tempo agradecendo a Deus o perdão dos nossos pecados, porque nós nos colocamos como súditos de um governo eterno. Então, a oração, ela transforma muito mais quem ora do que as circunstâncias a respeito de Deus. Quando nos aproximamos de Deus através da oração, nós somos moldados à sua presença e aprendemos a enxergar a vida pela perspectiva de Deus. E é isso que faz a diferença, e é isso que muitas pessoas não entendem quanto à questão da oração.
Então, Tiago, ele também revela aqui algo interessante, que existem orações motivadas por intenções erradas. Existem orações que são motivadas por sentimentos errados, por intenções erradas. Por isso ele diz, pedis mal. O que quer dizer isso? O apóstolo está afirmando, isso significa o quê? O problema nem sempre aqui está no pedido em si, mas a razão pela qual você pede. Certo? Podemos pedir reconhecimento para alimentar o orgulho. Podemos pedir prosperidade para alimentar a vaidade, sucesso para sermos admirados, recursos para satisfazer nossos prazeres. Esses pedidos não são os pedidos que Deus atende. E Ele até pode atender, mas dando-nos uma lição. E muitas vezes nós não gostaremos da resposta de Deus nesse sentido. Então, essa ideia de pedir a Deus para satisfazer nosso próprio ego, nossos próprios prazeres, isso não agrada a Deus. Deus reconhece aquilo que ninguém mais consegue enxergar, que é a intenção do coração. Nós já falamos no estudo anterior que toda mal intenção procede do nosso coração. E essa intenção oculta no coração é que faz com que as orações sejam atendidas em parte ou não sejam atendidas. Porque ele diz, pedi e não recebeis, porque pedi mal. Essa advertência nos leva ao perigo do egoísmo espiritual. Veja, é possível manter uma aparência de piedade enquanto o coração continua dominado pelo orgulho, pelo ego. Não é? Algumas pessoas oram apenas pensando em si mesmas. Outras pedem de forma não muito ortodoxa. Outros exigem. Outros pedem para a sua própria satisfação, não para glorificar a Deus. Então, o bem do próximo muitas vezes é deixado em último caso. Se der tempo, Senhor, ajude essa pessoa. O avanço do reino de Deus nem é citado em muitas orações. Porque o certo seria que cada oração contivesse também o pedido para que o reino de Deus avançasse, não só na terra fisicamente, mas também no coração das pessoas, dos crentes. A oração deixa de ser um ato de adoração e passa a ser uma tentativa de convencer a Deus, ou convencer Deus a apoiar suas ideias, a apoiar os seus projetos exclusivamente humanos. Esse tipo de espiritualidade produz muita frustração, porque transforma Deus em um instrumento de desejo, de nossos desejos, como se ele fosse uma espécie de gênio da lâmpada. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa dominar por essa questão. E na realidade somos nós que devemos viver para cumprir o propósito dele, não ele cumprir o nosso propósito. Jesus nos deixou o maior exemplo de submissão quando ele orou lá no Getsemane. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que palavra pesada. Difícil para os dias de hoje, onde muitas vezes queremos satisfazer nossa própria condição.
Essa oração, ela resume o verdadeiro espírito da vida cristã. O objetivo da oração não é fazer Deus concordar conosco. Muito pelo contrário. É levar-nos a concordar com Deus. Como então podemos alinhar nossa vontade com a vontade do Senhor? Em primeiro lugar, preste bem atenção nisso, que é muito importante. Conheça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus. Se você tem dúvida como entender, aqui embaixo eu vou deixar um guia de interpretação bíblica que você vai interpretar cada versículo, cada texto da Bíblia, vai aprender a fazer isso. Adquira esse guia que é muito importante para você. Então, quando compreendemos essa questão, compreendemos as Escrituras, conhecemos a vontade de Deus, então nós aprendemos a agradar a Deus de coração. Em segundo lugar, cultive a humildade. Cultive a humildade, para que você possa reconhecer que a sua visão é limitada, que Deus é muito mais sábio do que você imagina. Então, em terceiro, busque a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se coloque à disposição do Espírito que transforma nosso desejo, que produz em nós um coração sensível à vontade de Deus, que a sua condição espiritual esteja em harmonia com a do Espírito. Então, finalmente, devemos aprender a confiar na sabedoria de Deus, na soberania de Deus, sabendo que suas respostas podem ser um não, pode ser um sim, mas pode ser também um espere, sempre visando nosso verdadeiro bem e a glória de Deus. Veja, toda a resposta de Deus visa isso, o nosso bem e a glória dele. Tiago nos ensina que a eficácia da oração não depende da eloquência das nossas palavras, nem da intensidade da nossa emoção, mas da sinceridade de nosso coração, da submissão à vontade de Deus. Quando nossa motivação ou nossas motivações são purificadas, os nossos desejos passam a refletir o propósito do Senhor, passa a descobrir que a maior resposta à nossa oração é aquela que Deus traz para nós. Pode ser que nem gostemos, mas é a melhor. Essa é a oração que glorifica a Deus e produz frutos eternos. Precisamos aprender com o irmão Tiago a importância de sabermos pedir. Aí sim, quando conhecermos isso, vamos pedir de forma correta e vamos seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Tá certo? Se você gostou do nosso podcast de hoje, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. Mas comente aqui também o que você está achando. E aí nós nos veremos no nosso próximo podcast.